Olá, Gabi. Estamos aqui novamente agora para brincar um pouquinho com semelhança, principalmente semelhança de triângulos, que é o que gera resultados bastante interessantes. Você pode pensar numa semelhança de figuras como uma ampliação ou uma redução da figura, como uma fotografia ampliada ou reduzida, tá? Para isso, nós vamos guardar as devidas proporções. Então, por exemplo, quando eu olho para essas duas figuras aqui, eu tenho a figura 4, eu tenho um triângulo cujos lados são 4, 5 e 6, e tem um outro triângulo cujos lados são 12, 15 e 18. Quando eu observo a relação entre esse triângulo menor e o triângulo maior, eu estou observando que o triângulo menor é o triângulo. Desculpa, que o triângulo maior é o triângulo menor com os lados multiplicado por 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E 3 vezes 6, 18. Então, a razão de proporção do triângulo maior para o triângulo menor é 3. Foi por quanto eu multipliquei o triângulo menor para chegar no triângulo maior. Agora, se eu quisesse chegar do triângulo maior para o triângulo menor, eu teria que dividir todas as medidas aqui dos lados do triângulo maior por 3. 12 dividido por 3, 4, 18 por 3, 6 e 15 dividido por 3, 5. Então, a razão de proporção do triângulo menor para o maior seria 1/3. Então, geralmente a gente faz assim, ó. Eu faço a divisão dos lados, por exemplo, aqui eu fiz a relação de semelhança do triângulo maior para o menor. Dividir 12. Ponto importante. A gente tem que observar os ângulos também, tá? Então, quem está oposto ao ângulo beta aqui no triângulo menor? O 4. Quem está oposto ao ângulo beta no triângulo maior? O 12, tá vendo? Então, 3 vezes 4, 12. Quem está oposto ao ângulo θ no triângulo maior? 18. E no triângulo menor, 6. 3 vezes 6, 18, ok. Quem está oposto ao ângulo alfa? O 15. Quem está oposto ao ângulo alfa? O 5. Perfeito. 3 vezes 5, 15. Então, para mim encontrar a razão de semelhança, para eu encontrar a razão de semelhança, eu faço. Quem está oposto ao ângulo beta? O 12. Quem está oposto ao ângulo beta? O 4. 12 dividido por 4, ou seja, a razão de quem está oposto ao ângulo beta tem que ser igual à razão de quem, por exemplo, está oposto ao ângulo. Aqui eu usei o ângulo θ, tá? Não tem ordem. Então, 18 sobre 6, porque o 18 está oposto ao ângulo θ, o 6 está oposto ao ângulo θ, que é igual à razão de quem está oposto ao ângulo alfa, 15 dividido por 5. Então, observe que qualquer uma dessas três divisões aqui, ó, dá o mesmo resultado, que é 3. Então, a razão de proporção do triângulo maior para o triângulo menor é 3. Poderíamos ter essa razão de proporção em outras figuras. Por exemplo, aqui eu tenho um retângulo, né? Os 4 ângulos são retos, ok? E o que eu fiz? Eu multipliquei, ou melhor, eu dividi esses lados aqui por algum valor e cheguei aqui, ó, nesse novo triângulo. Vamos ver a razão de proporção? Olha, 30, aqui no caso 50. 50 dividido por 30 é igual a 30 dividido por 18. Tá vendo? 50 é o lado maior aqui, 30 é o lado maior aqui. É igual 30, que é o segundo lado aqui, dividido por 18, que é o segundo lado aqui. Então, 50 dividido por 30 é igual a... Isso, 50 dividido por 30 é igual a 18 dividido por 30. Verdade, por quê? Se eu simplifico aqui por 10, eu encontro 5/3. Cortando o 0 com o 0 aqui, 5/3. E aqui, ó, se eu simplifico por 6, 30 dividido por 6 dá 5. E 18 dividido por 6 dá 3, tá vendo? Então, esse valor aqui é igual a esse valor aqui.
Então a razão de semelhança dessa figura aqui, desse retângulo aqui para esse aqui, ó, do maior para o menor, é 5 terços. Ou seja, se eu multiplicar o retângulo menor por 5 terços, eu chego no retângulo maior. Beleza? Então, se multiplicarmos o lado da figura B por 5 terços, chegaremos aos lados da figura A, tá? Que é a figura maior. E dá para a gente conferir. 5 vezes 18 dividido por 3. 5 vezes 18 dividido por 3. 5 vezes 18, 90, dividido por 3, 30. 5 vezes 30 dividido por 3. 5 vezes 30, 150. 150 dividido por 3, 50. Tá vendo? Legal. Mas a semelhança que nos interessa ou melhor, que mais nos interessa, é a semelhança de triângulos. Dois triângulos A e B, tá? Que possuem dois ângulos congruentes. Se dois triângulos A e B possuem dois ângulos congruentes, então A e B são semelhantes. Olha, aqui eu estou dizendo o seguinte: se eu tenho dois triângulos e esses dois triângulos têm dois ângulos iguais, então eles são semelhantes. Mas por que isso? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se ele tiver dois ângulos iguais, o terceiro também vai ser igual, porque a soma tem que dar 180, tá? Então não tem jeito de escapar. Então, todas as vezes que dois triângulos têm dois ângulos iguais, obrigatoriamente esses triângulos têm três ângulos iguais, tá bom? Então, relembrando aqui, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, todas as vezes que eu somo três ângulos de um triângulo, olha, alfa mais beta mais gama, os três ângulos de um triângulo, soma 180. Então, por exemplo, se eu sei que esse alfa mais esse beta aqui estão somando 130, para chegar no 180, tenho que completar 50. Tá vendo? Se alfa mais beta mais gama, obrigatoriamente a soma dos três ângulos tem que ser 180. A soma desses dois aqui, ó, alfa mais beta, foi dada aqui que é 130. Então, o gama obrigatoriamente tem que ser 50. Tá legal? Então, o resultado importante num triângulo, basta que tenha os três ângulos iguais para que sejam semelhantes, tá? Mas se eu tenho dois ângulos iguais, eu já garanto o terceiro. Então eu posso falar o seguinte: basta que eu encontre dois ângulos iguais. Então, a pergunta aqui é: verifique se os triângulos são semelhantes. Esses dois triângulos. Esse ângulo aqui vale 40 e esse vale 90. Tá vendo? Se esse vale 40 e esse vale 90, e nós sabemos que a soma tem que ser 180, se eu tirei 90 para esse ângulo aqui, ó, falta somar 90. Se aqui tem 40, falta 50. Então, obrigatoriamente, esse vale 50. Pronto. Esse ângulo aqui é reto, esse ângulo é reto. Esse ângulo aqui vale 50, esse vale 50. Obrigatoriamente, esse vale 40. Legal. Os triângulos têm dois ângulos iguais? Sim. Portanto, são semelhantes. Tá vendo? Qual a justificativa? Possuem dois ângulos iguais. Então, vamos para mais um exemplo. Observe esses dois triângulos. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui também. Então, já encontrei um ângulo em comum deste triângulo maior com esse triângulo menor. Agora observem os ângulos A e B. Os ângulos A e B são ângulos opostos pelo vértices. Ângulos opostos pelo vértices. Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais. Então, o ângulo A é igualzinho ao ângulo B. E aí, eu reescrevi, tá? Eu redesenhei.
Então, esse triângulo aqui tem o ângulo A e o ângulo reto. Este triângulo tem o ângulo A e o ângulo reto. Obrigatoriamente, o terceiro ângulo dos dois triângulos são iguais. Então, este ângulo daqui é igual a este ângulo daqui. Portanto, esse triângulo menor e este triângulo maior são semelhantes. Legal. Vamos aplicar isso. Determine o valor de x e y na figura a seguir. Olha, eu tenho esse triângulo maior e esse triângulo menor. No exercício anterior, nós vimos que esses triângulos são semelhantes. Por quê? Tem um ângulo reto aqui, tem um ângulo reto aqui. Esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice. O vértice está aqui, são opostos pelo vértice. Então, eles são iguais e, obrigatoriamente, esse ângulo daqui de cima é igual a esse ângulo daqui de baixo. Redesenhei aqui, ó. Se esse ângulo é chamado de θ, esse também é chamado de θ. Se esse for chamado de alfa, esse aqui embaixo é chamado de alfa. E esse ângulo aqui com esse são iguais porque são ângulos retos. Ok. E aí eu começo a proporção da seguinte forma. Vamos olhar aqui o lado que vale x mais 4. Ele está oposto a quem? Ao ângulo θ. Então eu falo assim, o lado que está oposto ao ângulo θ nesse triângulo, que é o x mais 4, dividido pelo lado que está oposto ao ângulo θ no outro triângulo, que no caso 6, tá vendo aqui, ó? X mais 4 dividido por 6 é igual, tá? Aí, alguém poderia falar, eu posso pegar qualquer lado? Pode, mas acaba dificultando a conta. O que você faz? Busca os lados que você conhece os valores. Então, por exemplo, quando você olha para o ângulo alfa aqui, você sabe que aqui vale raiz de 5. E quando você olha para o ângulo alfa aqui, você sabe que aqui vale 3 raiz de 5. Então, só está envolvendo números. Porque se você pegar aqui o ângulo reto por enquanto, você vai ter o problema do y sobre 2, do y, que você ainda não conhece. Então, olha, como eu comecei nesse triângulo menor, eu vou continuar aqui. O lado que está oposto ao ângulo alfa nesse triângulo, raiz de 5, dividido pelo lado que está oposto ao ângulo alfa nesse triângulo, 3 raiz de 5. Então, ficou igual a raiz de 5 sobre 3 raiz de 5. Então, nós temos x sobre 4 dividido por 6 é igual a raiz de 5 dividido por 3 raiz de 5. X mais 4 sobre 6 é igual. Simplifiquei o raiz de 5 com raiz de 5, sobrou 1 sobre 3, né? Simplifiquei aqui, sobrou 1. Aqui, 3 vezes 1, 3. Agora, eu resolvi, em vez de eu multiplicar cruzado aqui, ó, eu percebi o seguinte, se eu multiplicar esse 6 vezes 1 aqui, ó, eu vou dividir pelo 3. Então, 6 vezes 1, 6. Então, aqui eu tenho 6 sobre 3, que vale 2. Já ganhei tempo. Legal. X mais 4 é igual a 2. Passo mais 4 subtraindo, x é igual a 2 menos 4, que vale menos 2. Beleza? Então, qual é a medida do lado? Ó, se o x vale menos 2 somado com 4, 2. Então, esse lado aqui, ó, vale 2. Tá vendo? Que, na verdade, olha, o que eu queria, se eu quero achar o valor de x, vale menos 2. Mas se eu quero achar o valor de x mais 4, olha, já achei aqui, ó, x mais 4 vale 2, ó. Tá? Então, esse lado vale 2. Agora, vamos encontrar o valor de y. Começando desse triângulo aqui. Quem está oposto ao ângulo reto neste triângulo menor? y2 sobre 2. Um ponto importante, gente, que você não deve confiar nas figuras, tá? Não tome decisão nenhuma pelo tamanho das figuras. Muitas vezes eu posso colocar um triângulo menor, desenhar, né, mas que as medidas dele são maiores, ou seja, o desenho está errado. Eu tenho que olhar as propriedades. Então, quem está oposto ao ângulo reto? y2 mais 2. Quem está oposto ao ângulo reto nesse triângulo? O 9. Então, está aqui. y2 mais 2 sobre 9 é igual. E aqui, ó, eu peguei a mesma razão que eu usei no outro. Raiz de 5 sobre 3 raiz de 5. Perfeito? Simplifiquei aqui, deu 1/3.
né? A razão de proporção é 1/3. Agora, passei o 9 multiplicando, 9 vezes 1, 9 dividido por 3, 3. Perfeito. Vou passar o 2 subtraindo, tenho que y2 é igual a 1, y é igual a mais ou menos 1. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu tenho respostas negativas para saber se aquele valor pode ser usado. No nosso caso aqui não tem problema nenhum. Por quê? Tanto faz eu usar o menos 1 como o mais 1, ao elevar ao quadrado vai dar 1 somado com 2, 3. Então esse lado aqui vale 3. Então esse lado do triângulo aqui vale 3, esse lado do triângulo vale 2 e esse lado do triângulo aqui vale raiz de 5. Legal. Let's go! Relembrando propriedades, nós temos uma propriedade aqui do ângulo externo, tá vendo? O ângulo externo é aquele ângulo que eu faço entre um lado do triângulo e o prolongamento de um outro. Olha, entre um lado do triângulo e o prolongamento de um outro. A medida de um ângulo externo aqui, ó, é sempre a soma dos ângulos internos que não estão juntos dele, tá? Não pode ser esse ângulo que continua ele aqui, ó, tá bom? Então, a medida de um ângulo externo aqui é sempre a soma desses dois aqui. Mas, na verdade, isso é muito fácil, né? Por exemplo, se aqui vale 50 e aqui vale 70, por exemplo, 50 mais 70, 120. 120 para 180, falta 60, que vai ser esse ângulo aqui, ó. Agora, esse ângulo inteiro aqui também é 180. Então, falta 120, que é igualzinho à soma desses dois. Tá vendo? Porque a soma dos 3 dá 180 e a soma dos 3 aqui também, ó. E esse ângulo inteiro aqui, ó, dá 180. E esse pedacinho aqui, ó, é o ângulo do triângulo. Então, o que falta é a soma dos outros dois. Legal, mas isso é uma propriedade que a gente consegue facilmente. Por exemplo, aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó. Se aqui vale 40, aqui vale 80, esse ângulo aqui é 40 mais 80, que é 120. Mas se eu não sei da propriedade, eu vou conseguir encontrar? Vou, por quê? 40 mais 120, 40 mais 80, 120. Para 180 falta 60, então esse ângulo aqui vale 60. Para completar o 180 aqui, ó, desse ângulo raso aqui, tá faltando 120, que tá aqui, ó. 120 é a soma desses dois. Tá vendo? Mas eu escrevi aqui, a medida de um ângulo externo de um triângulo é a soma dos ângulos internos não adjacentes a eles. Legal. Então, por exemplo, se eu quero completar esse triângulo aqui, eu poderia usar a propriedade? Poderia. Quanto vale esse ângulo aqui, ó? Vale a soma desses dois aqui, ó. Então tem que valer 130. Mas se eu não lembrasse disso, a soma desses dois dá 130. Então esse aqui falta 50 para completar 180. E para completar 180 aqui do ângulo raso, falta 130, beleza? Mas tudo bem, então esse ângulo aqui vale 130. 130 com 10, 140. 140 para 180, 40 aqui, ó. Completei todos os ângulos. Beleza? Aqui eu tenho que esse ângulo aqui vale 40 e esse vale beta. Então, quanto vale esse ângulo aqui, ó? Vale 40 mais beta. Tá vendo? Vale a soma desses dois aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo externo, é formado por um lado do triângulo e prolongamento do outro. Esse ângulo é a soma desses dois aqui, ó. E a soma desses três ângulos aqui, ó, desse triângulo aqui, tem que dar 180. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, por exemplo, eu sei que a medida do alfa mais 40 mais esse ângulo tem que dar 180. Tá vendo? Então, esse ângulo somado com esse, que é 40, somado com esse, que é 40 mais beta, tem que dar 180. Passa isso tudo aqui para o lado de cá. 180 menos 80 aqui vai dar 100, o mais beta passa para o lado de cá, dá menos beta. Então, o meu ângulo gama aqui, ó, vale 100 menos beta. Tá faltando a pergunta, né?
ver a pergunta. Ah, tá. Determine o perímetro, tá? Faltou a palavra perímetro aqui. Determine o perímetro do triângulo menor. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Geralmente, em vez de eu escrever a palavra perímetro, eu escrevo 2P representando a palavra perímetro. Tudo bem? Então, aonde você vê 2P, está representando a palavra perímetro. E o Pzinho, que é a metade do perímetro, representa o semiperímetro. Então vamos. O que foi nos dado? Quando eu olho esse triângulo grande aqui, ó, esse triângulo grande tem um ângulo aqui em cima que é comum aos dois triângulos, que eu coloquei aqui, ó. Olha, esse ângulo beta aqui, tanto faz parte do triângulo grandão, como faz parte do triângulo menor. Então já consegui um ângulo comum aos dois triângulos. Mas também foi me dado que esse ângulo aqui, ó, é igualzinho a esse ângulo aqui, ó. Olha que legal! Então eu já consegui, com esse triângulo pequeno aqui, dois ângulos em comum com o triângulo grandão aqui, ó. Tá vendo? Então eu chamei esse aqui de alfa. Então esse aqui também vale alfa, ó. Tem a mesma medida. Legal. Se dois são iguais, o terceiro também é igual. Então esse ângulo que faltou aqui, ó, tem que ser igual a esse ângulo que faltou aqui, ó. Porque se esse já é igual a esse com esse, então esse ângulo aqui, ó, o terceiro também já é igual. Aí eu chamei de gama. Então, o beta é o ângulo comum aos dois triângulos. O alfa foi dado no exercício, que é o ângulo igual, alfa aqui. Então o gama aqui, ó, que está faltando para completar 180 aqui, é o mesmo gama que está faltando para completar 180. Então completei os ângulos. Todo triângulo que tem dois ângulos iguais são semelhantes. Agora vamos brincar. Vamos brincar. Vou começar pelo triângulo maior. Quem está oposto ao ângulo gama no triângulo maior? Posso começar em qualquer um dos triângulos, entendeu? Isso não tem problema. Basta que eu mantenha a ordem que eu estou fazendo. Quem está oposto ao ângulo gama no triângulo maior? Olha, é esse lado inteiro aqui, ó, que vale 6. 2 mais 4, 6. Pronto. Dividido por quem está oposto ao ângulo gama no triângulo menor. Olha, gama, x. Então, 6 dividido por x é igual. Tá? Agora eu peguei o ângulo alfa. Quem está oposto ao ângulo alfa no triângulo maior? Aqui, ó. O 4. Esse lado inteiro aqui. Dividido. Quem está oposto ao ângulo alfa no triângulo menor? O 2, tá vendo? Então o que eu tenho que ter aqui é muita atenção. De vez em quando você nota que eu faço uns riscos aqui, porque eu não tenho, estou sem corretivo. E é porque eu perdi a atenção por alguma coisa, por algum motivo. Então vamos lá, x vezes 4, 4x, 2 vezes 6, 12, 4x igual a 12, passo 4 dividindo, x igual a 3. Perfeito. Agora vamos encontrar o y. No triângulo grandão aqui, ó, quem está oposto ao ângulo beta? O 5. No triângulo pequeno, quem está oposto ao ângulo beta? O y. Então vai ficar 5 sobre y. Está aqui, ó. 5 sobre y. Agora, no triângulo grandão, quem está oposto ao ângulo alfa é o 4. No triângulo pequeno, quem está oposto ao ângulo alfa é o 2. Então, igual a 4 sobre 2. Montei a igualdade aqui, ó. Então, 5 sobre y é igual a 4 sobre 2. Faço a multiplicação. Tá? Olha aqui, 4 sobre 2 dá 2. Então, essa divisão aqui também tem que dar 2, né, gente? Para essa divisão dar 2, o y só pode ser a metade do 5. Então, tem que valer 2,5. Mas vamos lá. Y vezes 4, 4y. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 4, né? Passei dividindo aqui, ó. 10 dividido por 4, olha que interessante, eu coloquei um 2 aqui, olha a falta de atenção, é 4, ó. Passa dividindo, 10 dividindo por 4, faça a correção, por favor. Tá? Simplificando por cima e embaixo por 2, 5 meses, 2,5, tá bom? Aqui é um 4. Legal. Então, as medidas dos lados do triângulo menor
é 3, 2,5 e 5. Então o perímetro, quando a gente vê isso aqui, ó, 2P, a gente lê o perímetro é igual à soma dos lados, que dá 7,5. Se perguntasse o semiperímetro, você ia colocar P igual a 7,5 dividido por 2. Tá? Pedir o perímetro. Uma propriedade importante é essa aqui, ó. Se eu tenho um triângulo ABC e tem um segmento EF aqui, ó, tá? Paralelo a um dos lados, tá vendo? Esse EF aqui é paralelo a esse lado, mas poderia ser aqui, ó, por exemplo, paralelo a esse aqui, ó, tá vendo? Ou poderia ser aqui, ó, cortando aqui, paralelo a esse AC aqui. Mas vamos colocar esse aqui, tá vendo? Esses dois triângulos aqui, esse de cima e esse de baixo, são semelhantes. Mas por quê, gente? Porque esse ângulo aqui, ó, é igualzinho a esse ângulo aqui, ó, porque são ângulos correspondentes. Esse ângulo aqui é igualzinho a esse ângulo aqui, porque são ângulos correspondentes. E esse ângulo aqui é comum, ó. Então esse triângulo menor aqui com esse triângulo maior aqui tem 3 ângulos iguais. Então são semelhantes, tá vendo? Aí, posso fazer assim, tá vendo? Então esse triângulo pequenininho aqui, ó, é semelhante a esse triângulo maior aqui. Por quê? Porque esse lado EF aqui é paralelo a B, ó. Então vamos lá, fazer conta. Eu tenho que MP é paralelo a AB aqui nessa figura. Então isso me garante que esse ângulo é igual a esse, que esse ângulo é igual a esse. Por quê? São ângulos correspondentes. Se eu for deslocando essa reta aqui, ó, esse ângulo encaixa aqui, esse ângulo encaixa aqui. Perfeito. E esse ângulo aqui é comum ao triângulo pequeno e ao triângulo grande. Legal. Vamos aqui montar uma proporção aqui. Ver a ordem dessa proporção. Quem está oposto ao ângulo θ no triângulo maior? É o 6, tá vendo? Mas teria que começar assim? Não, né? Você vai achar um lugar melhor de você começar aí. Então, quem está oposto ao ângulo θ no triângulo maior? 6. Legal. Acredito que não ficou muito bom isso, não. Tá, poderia ser assim, quem está oposto ao ângulo θ, mas aí não seria essa a solução aqui. Mas poderia ser, quem está oposto ao ângulo θ no triângulo maior seria 6. Agora, quem está oposto ao ângulo θ no triângulo menor, aí seria 4. Eu teria que colocar 6 sobre 4, tá vendo? E aí pegaria uma outra proporção aqui. Beleza, mas vou começar igual eu comecei aqui. Aqui eu comecei do triângulo menor. Quem está oposto a esse ângulo aqui, ó, com 2 risquinhos, no triângulo menor? É o 6 aqui, ó. Tá vendo? Comecei assim. E quem é oposto a esse 2 risquinhos aqui no triângulo maior? É o x mais 6 que está aqui, ó. Que é igual. Quem está oposto ao θ no triângulo menor? É o 4. E quem está oposto ao θ no triângulo maior? É o 6, tá vendo? Então tem várias formas de eu começar isso aqui, mas eu tenho que manter a proporção que eu estou falando. Quem está oposto a esse ângulo no triângulo menor? Quem está oposto a esse ângulo no triângulo maior? Ou quem está oposto a esse ângulo no triângulo maior, quem está oposto a esse ângulo no triângulo menor. Aí na hora que eu vou fazer o próximo, é a mesma coisa. Beleza? Agora eu faço a multiplicação. X é 4 vezes x mais 6. É igual a 6 vezes 6, 36. Tá, multipliquei, né? Poderia ter simplesmente passado esse 4 aqui, dividindo. Esse 4 está multiplicando esse parêntese todo. Esse parênteses aqui, né? Então poderia passar o 4 dividindo, daria 9, mas tudo bem, resolvi multiplicar, fui bobo, tá vendo? Olha, se eu faço aqui, olha, eu tenho que x mais 6 vale 9, x é 3, tá vendo? Então dá para colocar aqui, ó, 4 vezes esse parênteses tem que dar 36, então esse parênteses tem que ser 9. X mais 6 dando 9, x tem que ser 3. 3 mais 6, 9, 9 vezes 4, 36, tá vendo? Tá dentro de muita conta, mas ok. 4 vezes x, 4x, 4 vezes 6, 24 é igual a 36. Passo o 24 subtraindo, dá 12, passo o 4 dividindo, dá 3, né? Ou aqui, ó. Uma outra montagem aqui, ó. Tá vendo? Aí foi assim, começando no triângulo maior. Quem está oposto a esse cara aqui no triângulo maior? X mais 6.
Quem está oposto a esse ângulo aqui, ó, de 2 risquinhos no triângulo menor, 6. Aí eu montei aqui, ó. Pronto. Como eu comecei do triângulo maior, eu tenho que continuar no triângulo maior. Quem está oposto ao ângulo θ no triângulo maior? 6. Quem está oposto ao ângulo θ no triângulo menor? 4, tá vendo? Então aqui ficou 6 sobre 4. Passei o 6 multiplicando aqui, 6 vezes 6, 36, ficou x mais 6 aqui. Só que 36 dividido por 4 é 9, então x vale 3, tá vendo? Então tem várias formas de eu trabalhar na mesma coisa. Vamos encontrar o y. Eu comecei com y sobre 4 mais y. Então a pergunta é assim. Quero achar o y. O y está aqui, ó. Está oposto a qual ângulo? De um risquinho só aqui, ó. Geralmente eu dou nomes como letras, alfa, beta, tal, mas quem está oposto a um risquinho no triângulo menor? O y. Quem está oposto a um risquinho no triângulo maior? Aqui, ó. 4 mais y. Fiz aqui, ó. Y sobre 4 mais y. Agora volto no triângulo menor. Quem está oposto ao ângulo θ no triângulo menor? O 4. Quem está oposto ao ângulo θ no triângulo maior? 6. Então montei aqui, ó. Agora faço multiplicação cruzada. 6y é igual a 16 mais 4y. Tomar cuidado, 4 vezes 4, 16, 4 vezes y, 4y, para não multiplicar só o 4, esquecer de multiplicar o y. Passo o 4y para o lado de cá, dá 2y, 2y igual a 16, y igual a 8. Então, eu sei aqui que o y vale 8, que o x aqui foi, se eu não me engano, 3. Esse lado inteiro aqui vale 9, esse lado inteiro aqui vale 12. Se eu quero o perímetro desse triângulo aqui, basta somar esses 3 lados. Do maior a mesma coisa, somos o lado dele, bacana. Vamos ver. Aqui. Tá falando que esse lado NM é paralelo a BC e está pedindo para encontrar o valor de x. Então, esse ângulo é um ângulo comum tanto ao triângulo menor aqui como ao triângulo grandão aqui. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, é igual a esse ângulo aqui, porque são ângulos correspondentes. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, porque são ângulos correspondentes, né? São retas paralelas aqui, ó. Tá vendo? Essa reta é paralela a essa. Eu posso alongar ela aqui, ó. Tá? São retas paralelas. Cortada por transversais. A gente aprendeu que retas paralelas cortadas por transversais formam ângulos correspondentes iguais. Legal. Então, se aqui é alfa, aqui também é alfa. Se aqui é beta, aqui também é beta. E se aqui é θ, o ângulo comum também é θ. E aí é muito fácil. Tem várias maneiras de eu começar esse exercício. Eu resolvi começar da seguinte forma. Quem está oposto ao ângulo beta? Esse no triângulo grandão, né? Porque é o 16 mais x. Quem está oposto ao ângulo beta no triângulo menor? É o 16, está aqui. Agora eu perguntei assim, quem está oposto ao ângulo alfa no triângulo grandão aqui, ó? É o 15 mais 18, né? Que o comprimento desse lado aqui, ó, é 15 mais 18, está aqui. Quem está oposto ao ângulo alfa no triângulo menor agora? É o 15. Aí eu tenho que 16 mais x sobre 16, que é isso aqui, é igual a 33 sobre 15, que está aqui. Aqui eu fiz a multiplicação da seguinte forma. Esse cara estava dividindo, passou para cá multiplicando. Mas eu dei uma bobeira aqui, ó. Por quê? Eu poderia ter simplificado aqui por 3 e aqui por 3. 33 por 3 dá 11 e 15 por 3 dá 5. Daria 11 sobre 5. Facilitaria um pouco a conta, né? Mas tudo bem. Multipliquei aqui. Vou confessar que provavelmente devo ter feito na calculadora. Já tem alguns dias que eu fiz isso. Mas simplifique primeiro que facilita, tá? Então 16 mais x, que é o numerador aqui, é igual a 528 sobre 15. Esse cara tá somando, passa subtraindo, né? Olha, aqui teria uma conta bem menor, teria um 5 aqui, né? Aqui tudo ficou maior. Tirei o MMC e fiz essa conta aqui, encontrei 288 sobre 15, 19,2. Mas poderia ter facilitado bastante essa conta, tá?
Dividindo aqui por 3 e aqui por 3. Teria 3 sobre 11. Esse 3 passaria para cá, daria 48. Aqui daria 3x. E aqui ficaria 16 vezes 11, que é muito mais fácil de multiplicar, né? Porque você pode fazer 10 vezes 16, depois somar mais 16. Então, beleza. Um outro ponto muito importante para a gente é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras nos diz o seguinte: primeira coisa, quem é a hipotenusa num triângulo retângulo? É o ângulo que está oposto é o lado que está oposto ao ângulo reto. Então, o lado que está oposto ao ângulo reto no triângulo retângulo recebe o nome de hipotenusa. E os lados que formam o ângulo reto recebem os nomes de catetos. O Teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa, ou a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Beleza? Então, aqui, ó, se eu quero encontrar a hipotenusa, basta fazer x ao quadrado, que a hipotenusa, no caso, vale x, é igual a esse lado aqui ao quadrado, 5 ao quadrado, mais a raiz de 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, dá 25. Raiz de 3 ao quadrado, simplesmente corta a raiz com o quadrado, ó, porque uma é inversa da outra. Então, uma operação é inversa da outra. Então, corta a raiz aqui, ó, com o quadrado, sobrou 3. Então, x ao quadrado é igual a 28. E aí, aqui, a nossa tendência seria fazer x igual a mais ou menos raiz de 28. Mas o menos aqui não faz sentido, porque não existe comprimento negativo aqui, ó. E o x é o comprimento da hipotenusa, tá? Então, basta tirar somente a raiz quadrada, pegar só o positivo. Então, x é igual a raiz de 28. Se eu quero melhorar essa resposta, eu sei que 28 é 4 vezes 7. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, x é 2 raiz de 7. Essa é a medida da hipotenusa. Legal. Agora aqui, nesse próximo triângulo, eu quero encontrar um cateto. Beleza? Então, eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu comecei. Cateto 1 ao quadrado, 12 ao quadrado, mais cateto 2 ao quadrado, que é x ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Tanto faz eu escrever assim, ó, cateto 1 hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, como eu escrever assim, ó, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. É uma igualdade, então tanto faz. Aí 12 ao quadrado, 144, x2, 13 ao quadrado é 169, lembrando que o número ao quadrado é ele vezes ele. Passo 144 para cá, subtraindo, vou ter 169 menos 144, vou obter 25. Aqui eu fiz x só para a gente ver, tá vendo? X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25, x é igual a mais ou menos 5. Mas o menos 5 não serve, não existe comprimento aqui, ó, menos 5. Então, a solução é somente o x igual a 5. Então, bastava ter tirado aqui, ó, a raiz positiva aqui, ó, não precisava ter tirado mais ou menos. Legal. A letra C fala: verifique se o triângulo a seguir é um triângulo retângulo. Tá? Verifique se o triângulo a seguir é um triângulo retângulo. Olha, se o triângulo é um triângulo retângulo, ele tem que satisfazer o Teorema de Pitágoras. Legal? Ele tem que satisfazer o Teorema de Pitágoras. Então, aqui nós temos que a hipotenusa é 34, um cateto é 16 e o outro é 30. Vamos primeiro calcular a hipotenusa ao quadrado. 34 vezes 34, 1156. Beleza. Lembrando, é importante estar copiando com o caderno do lado, escrevendo, fazendo as contas. Tá vendo? Aqui 34 vezes 34. Eu fiz a conta. É muito importante você fazer a conta e conferir. Uma é porque você vai estar treinando para na hora da prova você estar preparado. E outra é que eu posso errar em algum lugar e você já vai me corrigir. Então, é a mesma coisa na academia. O instrutor faz 1 ou 2 exercícios, mas quem tem que levantar o peso sou eu. Na caminhada, quem tem que caminhar sou eu. O instrutor até me orienta. Aqui é a mesma coisa. Eu oriento, mas quem levanta o peso é você. Então tem que refazer tudo, tem que copiar tudo. Beleza. E aqui, ó. Olha o que eu estava fazendo. Eu não apaguei para mostrar o que eu estava fazendo de errado. Eu distraí por algum motivo e na hora que eu fui fazer a soma dos catetos aqui, ó, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, eu coloquei 16 ao quadrado mais 34 ao quadrado, olha. Fiz a conta e descobri que eu estava errando.
Beleza? Perdi tempo. Olha, falta de quê? Falta de atenção, tá? Porque muitas vezes eu estou escrevendo texto, chega um aluno, chega um professor, chega alguém para eu dar atenção, eu distraio, né? Mas não pode. Então aqui, ó, os catetos são 16 e 30. Se eu tivesse separado aqui no início, falasse hipotenusa é 34, cateto 1 é 16, cateto 2 é 30, eu não teria cometido esse erro. Então, 16 ao quadrado, que é o cateto 1 ao quadrado, mais 30 ao quadrado, que é o cateto 2 ao quadrado, 16 vezes 16, 256. 30 ao quadrado, 900, somando 1156. Então, olha, a hipotenusa ao quadrado foi igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, tá vendo? A hipotenusa ao quadrado foi igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, o triângulo é um triângulo retângulo. Aqui eu estou com mais exemplos de semelhança, tá vendo? Mais exemplos de semelhança. De novo, por alguma falta de atenção, eu cometi esse erro, tá vendo? Falta de atenção. E aí eu voltei aqui, mas não podemos cometer esse tipo de falta de atenção. Eu não apago para você ver que se distrair um pouquinho a gente erra. Então a gente tem que estar extremamente focado, extremamente concentrado. Então cometi um pequeno erro aqui. Um pequeno erro não existe erro pequeno. Errou. Né? Legal. Então vamos fazer aqui. Ó. Esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo reto é igual a esse. Então obrigatoriamente esse último ângulo aqui é igual a esse. Beleza? Então vamos lá. Quem está oposto ao ângulo com um tracinho? O 3. Quem está oposto ao ângulo com um tracinho? O 9. Legal. Quem está oposto ao ângulo desconhecido aqui? O 4. Quem está oposto ao ângulo desconhecido aqui? O x. Está aqui. Beleza? 3x igual a 9 vezes 4, 36. X é igual a 12. Perfeito. Aqui. Aqui foi dado que esses triângulos têm esse ângulo igual a esse ângulo igual a esse ângulo igual a esse. Está pedindo o valor de y. O valor de xy. Então ficou muito fácil. Quem está oposto a esse ângulo aqui, ó, com um tracinho, com um risquinho só aqui, o x, no triângulo menor. Quem está oposto a esse ângulo com um risquinho aqui no triângulo maior, o 8. Então tá aqui, montei. Quem está oposto a 3 risquinhos no triângulo menor, o 2. Quem está oposto a 3 risquinhos no triângulo menor, o 4. Tá aqui. 4x igual a 16, x igual a 4. Aqui, quem está oposto a 2 risquinhos no triângulo menor, o y. Quem está oposto a 2 risquinhos no triângulo maior, o 6. Que é igual, usei a mesma proporção aqui, ó, 2 sobre 4. A razão de proporção é a mesma. Então, 6 vezes 2, 12, dividido por 4, 3. Perfeito. Aqui. Tenho 3 ângulos iguais, beleza. Esse ângulo y aqui, obrigatoriamente, é igualzinho a esse ângulo aqui, ó, 105. Por quê? 2 tracinhos aqui, 2 tracinhos aqui. 3 tracinhos aqui, 3 tracinhos aqui. O que está faltando aqui é igual a quem está faltando aqui, ó. Se esse cara é 105, esse também é 105. Legal. Montando a proporção. Quero encontrar o x aqui, que é esse lado que está oposto a 2 tracinhos. Então, eu perguntei assim. Quem está oposto a 3 tracinhos no triângulo grande? O 8. Quem está oposto a 3 tracinhos no triângulo pequeno? O 2. Quem está oposto a 2 tracinhos no triângulo grande? O 10. Quem está oposto a 2 tracinhos no triângulo pequeno? O x. Tá vendo? Montei a proporção. Poderia ter começado assim, ó. Quem está oposto a 2 tracinhos no triângulo pequeno? O x. Sobre quem está oposto a 2 tracinhos no triângulo maior? O 10. Tá vendo? Aí ficaria x sobre 10 e tal. Se eu comecei do triângulo maior, o numerador vai ser sempre no triângulo maior. Se eu comecei do triângulo menor, o numerador vai ser sempre no triângulo menor. Beleza. Fiz a multiplicação. Simplifiquei e encontrei x igual a 5 sobre 2 ou 2 meios. 2,5. Mais um exemplo.
Os lados de um triângulo medem 10 centímetros, 8 centímetros e 6 centímetros. Determine os lados de um triângulo semelhante, sabendo que a razão de semelhança do primeiro para o segundo é 1/4. Então, olha, eu estou dizendo o seguinte: a razão de semelhança deste triângulo aqui para o segundo é 1/4. Tá vendo? O outro triângulo os lados são 4 vezes. Tá, vamos fazer aqui, é melhor, vou falar isso não. Então é o seguinte: eu tenho os lados do segundo triângulo. Tá? Eu tenho os lados do primeiro triângulo. Os lados do segundo triângulo eu chamei de x, y e z, lado do segundo triângulo. E eu sei que a razão de semelhança do primeiro para o segundo é 1/4. Então eu estou falando o seguinte: que eu montei errado. É do segundo para o primeiro, tá? Desculpa aqui, ó. Faça uma correção. Sabendo que a razão de semelhança do segundo para o primeiro, troca aqui, ó. Tá? Segundo. Isso aqui. Isso aqui. Pronto. A razão de semelhança do segundo para o primeiro é 1/4. Então, quando eu pego o lado do segundo, x sobre o lado do primeiro, 10, y sobre 8 e z sobre 6, eu encontro 1/4. Beleza? Então, x sobre 10 é igual a 1/4, x sobre 10 é igual a 1/4, y sobre 8 é igual a 1/4 e z sobre 6 é igual a 1/4. Tá vendo, gente? O tanto que é importante a gente estar focado fazendo só aquilo. Nós, professores, muitas vezes temos que fazer muita coisa, então tem hora que a gente perde o foco, tá? Como essa aula aqui era entre um horário e outro de minhas aulas, eu fui gravar isso aqui, e sempre na correria, parando toda hora, a gente acaba vacilando, tá? A gente resolve uma coisa pensando que está resolvendo outra. Beleza. Então aqui ficou facinho de fazer a conta, né? Passo 10 multiplicando, divide 5 sobre 2. Passo 8 multiplicando, divide 2. Passo z multiplicando, 3 meios. Legal. Vamos ver esse exercício aqui. Ver se eu não cometi nenhum erro aqui, né? Os lados de um triângulo medem 8, 18 e 16. Um triângulo semelhante a esse tem perímetro de 63. Determine os lados do segundo triângulo. Legal. Eu falei que os lados do segundo triângulo é x, y, z. Tá bom? E com perímetro 63. Ou seja, quando eu somo x mais y mais z, eu encontro 63. 8, 18 e 16 são os lados do primeiro triângulo. E o perímetro aqui é só somar, dá 42. A razão de semelhança entre o primeiro e o segundo, tá? Entre o primeiro e o segundo, aqui ó, o primeiro triângulo é esse aqui de perímetro 42 e o segundo é esse que tem lado desconhecido com perímetro 63. A razão de semelhança é a razão entre os perímetros. Então eu peguei o 42, que é o perímetro do primeiro aqui, ó, dividido por 63, descobri que a razão de semelhança do primeiro para o segundo é 2/3, beleza? Então, a razão, quando eu divido um lado pelo seu correspondente, é a mesma coisa de eu estar dividindo o perímetro de um triângulo pelo perímetro do outro. Perfeito. Aqui eu peguei o primeiro lado aqui, 8 sobre x, e igualei a razão de semelhança, que eu encontrei aqui dividindo os perímetros, ó, 2/3. Tá bom? O que está sendo usado aqui é o seguinte, gente. Eu posso encontrar a razão de semelhança dividindo dois lados, como posso encontrar a razão de semelhança dividindo dois perímetros. Tá? Então, 8 sobre x é igual a 2/3. Eu achei um perímetro foi me dado, o outro eu encontrei.
e encontrei a razão de semelhança. Então, 8 sobre x é igual a 2 terços. Aí eu vou multiplicar aqui e vou encontrar x igual a 12. 18 sobre y é igual a 2 terços. Vou multiplicar e vou encontrar y igual a 27. E 16 sobre z é igual a 2 terços, que eu vou multiplicar e encontrar z igual a 24. Beleza? Então, o mais importante aqui foi encontrar a razão de semelhança. E eu fiz como? Do segundo triângulo foi me dado que o perímetro é 63. E no primeiro foi me dado os lados. Quando eu somei os lados, eu tive o perímetro do primeiro triângulo, que foi 42. Quando eu dividi o perímetro do primeiro triângulo pelo perímetro do segundo triângulo aqui, ó, eu encontrei a razão de semelhança. Aí agora eu fiz a razão entre os lados aqui e igualei a razão de semelhança. Perfeito? Se eu somar esses três lados aqui, ó, tem que dar 63, ó. 12 com 27, 39. 39 com 24, 63. Tá vendo que é o perímetro do segundo triângulo. Aqui, ó, eu refiz a conta, que eu vi que ficou muito bagunçado. Aí eu refiz, ó. Aqui, 8 sobre x é igual a 2 terços. 2x é igual a 24, implica x é igual a 12. 18 sobre y é igual a 2 terços. 2y é igual a 3 vezes 18, que é 54. Passa dividindo, y é igual a 27. E 2z é igual a 3 vezes 16, que é 48. Passa dividindo, z é igual a 24. Portanto, os lados do segundo triângulo medem 12, 27 e 24. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Foi dado que essa reta SR aqui, ó, é paralela a BC, tá? Então esse ângulo é igual a esse porque são ângulos correspondentes, esse ângulo é igual a esse porque são ângulos correspondentes, tá vendo? E esse ângulo é um ângulo comum. Beleza? Esse ângulo é um ângulo comum. Legal. Mesmo se tivesse falado que era paralelo, você ia concluir, porque a partir do momento que ele falou que esse ângulo é igual a esse, ó, você garante que essas retas são paralelas. Eu quero montar semelhantes triângulos. Esse ângulo é comum. Eu não sei se eu desenhei a figura de novo. Não. Então vamos lá. Quero encontrar x. Vamos ver a ordem que eu segui aqui, só para ficar igual. Pronto. Quem está oposto a esse ângulo desconhecido aqui, ó, esse ângulo comum, no triângulo pequeno, x. E no triângulo grande, 30. Então eu vou montar x sobre 30. Legal. Quem está oposto a esse ângulo aqui, ó, no triângulo pequeno, 6. E quem está oposto a esse ângulo aqui, ó, no triângulo grande, esse lado inteiro aqui é 6 mais 12, 18. Montei aqui, ó. Agora eu multiplico o cruzado e encontro o valor de x. Beleza? Encontrando x igual a 10. Um outro exemplo. Num triângulo isósceles de altura 21 centímetros e base 33... Não, desculpa. Não é num. Um triângulo... Ah, tá, desculpa, é isso mesmo. Num triângulo isósceles de altura 21 e base 33 está escrito um retângulo de 7 centímetros de altura, com a base na base do triângulo. Calcule a base do retângulo. Ah, tá, entendi. É o seguinte, vamos facilitar aqui o texto. Eu tenho um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui dois lados iguais. Então, pela figura aqui, eu estou falando, né? Desenhei. Esse lado aqui é igual a esse lado aqui, ó. E esse aqui é minha base, que vale 33. Sobre a base aqui, ó. A base do triângulo está sobre a base do retângulo aqui, ó. Eu montei um retângulo, ó, de altura 7, tá vendo? Então desenhei um retângulo de altura 7. Então se aqui vale 7, aqui vale 7. Essa base do triângulo inteiro aqui vale 33. Eu quero descobrir a base do retângulo aqui, ó, que eu chamei de B. Tá vendo? Esse pedacinho desconhecido aqui, ó, eu chamei de x, que vale o mesmo que esse pedacinho aqui, ó, x. Tá vendo? E a base aqui do retângulo eu chamei de B. O que eu vou fazer é achar o x, porque se eu tenho um x aqui e o x aqui, e sei que tudo vale 33, se eu desse lado inteiro aqui, ó, eu tirar o x daqui e o x daqui, vai sobrar o b daqui, ó. Porque x mais b mais x vale 33, que é tudo isso aqui, ó. Tá?
Agora eu vou usar o seguinte fato do triângulo isósceles. A altura é sempre perpendicular à base, tá? A altura em relação à base. Então, tracei a altura aqui, ó. Muito importante isso, tá? Triângulo isósceles, essa ideia de traçar a altura aparece várias vezes. Então, é a importância de fazer o exercício, de pegar a régua ou esquadro e traçar para ir mentalizando esse tipo de raciocínio. Então, eu dividi aqui, ó, para gerar triângulos, tá? Para gerar um triângulo semelhante a esse triângulo aqui, ó, que tem o X aqui, ó. Então, quando eu parto aqui, ó, se a base inteira do triângulo valia 33, passa a valer a metade, que é 33 sobre 2. Eu até dividi aqui, ó, coloquei 16,5, mas poderia ter colocado 33 sobre 2, não tem problema. Então essa metade aqui vale 16,5. Agora, observe o seguinte, esse ângulo aqui é um ângulo reto. Esse ângulo aqui também é um ângulo reto. Por quê? Porque aqui é um retângulo, então se aqui é ângulo reto, lá de cá também é. Beleza? Esse ângulo aqui, ó, ele é comum a esse triângulo menor aqui e a esse triângulo maior aqui, ó. Beleza? Então aqui eu tenho uma semelhança de triângulos, tá vendo? Eu consegui construir a semelhança de triângulos. Agora basta aplicar. Quem está oposto... Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Tá. Quem está oposto a 2 risquinhos no triângulo pequeno é o X. Quem está oposto a 2 risquinhos no triângulo grande é o 16,5. Como é que eu descobri que esse ângulo aqui é 2 risquinhos, gente? Olha, esse ângulo aqui é comum ao triângulo pequeno e ao triângulo grande. Esse ângulo aqui é reto e esse ângulo é reto. Então o ângulo que sobrou aqui é igual ao ângulo que sobrou aqui, ó, nesse triângulo maior aqui, ó. Tá vendo? Então, quem está oposto a 2 risquinhos no triângulo menor é X. Quem está oposto a 2 risquinhos no triângulo maior é 16,5. Montei aqui, ó. Pronto. Agora perguntei, quem está oposto a um risquinho no triângulo, ao ângulo de um risquinho no triângulo menor é 7. E oposto ao ângulo de um risquinho no triângulo maior aqui, ó, é o 21. Tá, o 21, que é a altura aqui, ó. Foi até me dado. Eu até separei aqui, ó, né, 7 e 14, mas não precisava. Aqui é 21, ó. Foi até dado. Essa altura é 21 aqui, ó. Aqui. A altura 21. Tá vendo? Ela aqui, ó. Altura 21 aqui, ó. Então essa altura aqui, ó, 21. Nem precisava de ter feito esse 14 mais 7 aqui. Eu decompus, né? Porque como aqui vale 7, aqui também vale 7, é até bom, né? Pra gente ter esse raciocínio, pode precisar em algum lugar. E daqui pra cá vale 14, mas não precisou, 21. Multipliquei e simplifiquei. Descobri que o x vale 5,5. Legal. Aqui vale 5,5, aqui vale 5,5 e tudo vale 33. Então eu fiz 5,5 mais b, que é a base que eu estou querendo encontrar, mais 5,5 é igual a 33. 5,5 dá 11, 33 menos 11, 22. Então a base aqui vale 22. Mas olha, poderia pensar assim, 5,5 mais 5,5, 11. Tudo vale 33, quanto sobrou para isso aqui? 33 menos 11, 22. Tá? Legal. Então, esse vídeo aqui de resumo das relações métricas no triângulo retângulo, eu acho que é melhor continuar no outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Mas é muito importante, gente, estudar matemática não é igual a estudar outras disciplinas. Tem disciplinas que a gente aprende de formas diferentes. E a matemática a gente aprende da seguinte forma: primeiro, refazendo tudo que alguém já fez. Porque se aparecer a mesma coisa, eu já fiz, né? E guardar os raciocínios, né? Entender os raciocínios que a pessoa fez para você tentar repetir aqueles raciocínios em outras situações ou gerar situações para cair naqueles raciocínios, tá bom? Então, não adianta só assistir, tem que assistir, tem que pegar um caderno, pode ser uma folha de rascunho, copiar, refazer, gasta tempo. Tudo na vida gasta tempo. Se eu quero fazer uma caminhada, eu vou gastar tempo. Se eu quero fazer uma academia, eu vou gastar tempo. Se eu quero assistir um filme, eu vou gastar tempo. Então, estudar também gasta tempo. Mas estudar gera conhecimento. Se você não estudar isso aqui agora, quando você estiver lá no terceiro ano, precisando fazer o Enem, você vai ter que aprender muito mais coisas. E aí fica muito mais difícil, porque se eu tenho que carregar um caminhão de areia, que é o 7º ano,
Aí depois eu deixo para lá, aí deixo da oitava série, são 2 caminhões. Quando chega no terceiro ano eu tenho que carregar 5 caminhões de areia, e aí? Beleza? Então vamos estudar, pegar firme em cima disso aí, qualquer dúvida é só entrar em contato. O próximo vídeo eu continuo com as relações métricas.